Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra do dia se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Amém? Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade. Reconheço, meus irmãos, que eu não sou merecedor. Reconheço as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Só estou aqui, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Amém? A prova de Deus, meus irmãos, estamos estudando a respeito da soteriologia. Mas, Ariel, o que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aula passada vimos a respeito do amor de Deus. Que Deus enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por pobres, miseráveis, pecadores que não merecia. Mas Deus não apenas falou, mas sim tomou uma atitude, enviar seu único filho para morrer por nós. Nós não merecíamos, mas Deus é misericordioso. Glória a Jesus. E a prova de Deus, meus irmãos, hoje vamos estar vendo a respeito da expiação. Amém? Vamos nesse tempo, vamos estar vendo, meus irmãos, 10 princípios a respeito da salvação. Quais são eles, Ariel? O amor de Deus, a expiação, a graça, a fé, o arrependimento, a conversão, a reconciliação, a regeneração, a justificação e a santificação. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Hebreus capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Só até aqui mesmo, meus irmãos. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meus irmãos, o segundo ato da salvação foi a expiação. Sem expiação, não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado humano através de um ato redentor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor para todo sempre. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Moisés escreveu assim: sem expiação, nenhuma alma se salvaria. O pecado do homem clama por expiação, a reparação da culpa. Isso acontecia por meio da morte vicária de um substituto em lugar do homem. Isso acontecia pela morte vicária. Louvado seja Deus. Em substituto, em lugar do homem. Por exemplo, no Antigo Testamento, muitos animais eram mortos, eram degolados. Por quê? O povo pecava. E aquele pecado teria que ser expiado de alguma forma, teria que ser perdoado de alguma forma. Então, ali, meus irmãos, era matado um animal, louvado seja Deus, para fazer a substituição do pecado do homem. Glória a Jesus. O homem pecava, o animal era morto por causa do homem, para o homem ser perdoado. Glória a Jesus. Aí, meus irmãos, Deus decidiu acabar com isso, de uma vez por toda. Tudo representava o que Jesus ia fazer. Toda vez que um animal era morto, era como se estivesse dizendo para o homem: você pecou. E olha o que está acontecendo com esse animal inocente. Esse animal inocente não merecia morrer, glória a Jesus, mas vai morrer para a expiação do seu pecado. Então, os sacerdotes ofereciam holocaustos, glória a Jesus, e matavam aqueles animais, glória a Jesus, para perdoar o pecado do homem. Tudo apontava para o que Jesus iria fazer. Sem derramamento de sangue, não haveria salvação para ninguém. Se Jesus não viesse morrer por nós, eu e você não estaríamos aqui. A Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa teria que morrer. Mas Deus agora, meus irmãos,
enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida, e não só vida, vida com abundância. Deus morreu, o seu sangue foi derramado sobre toda a humanidade. Glória a Jesus. Foi derramado em toda a humanidade. Para quê, Ariel? Para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos livrou da mão do inimigo. Eu e você andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Deus enviou seu único filho. E todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, nossos pecados, nossas enfermidades, Deus levou naquela cruz do Calvário. Hoje, como é, Ariel, que a igreja lembra de Cristo? Como é, Ariel, que a igreja lembra de Jesus? Não é mais matando o animal. Como é, Ariel? Todos os meses acontece a Santa Ceia do Senhor. E ali, meus irmãos, na Santa Ceia, as pessoas não estão simplesmente tomando um cálice. As pessoas não estão simplesmente, glória a Jesus, comendo pão. Não. As pessoas estão relembrando o que Jesus fez na cruz do Calvário. A morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Toda vez que acontece a Santa Ceia na igreja, toda vez você que ainda não serve a Cristo, vê alguma coisa a respeito de uma Santa Ceia, os irmãos servindo o suco de uva que representava o sangue de Cristo, o pão que representava o corpo de Cristo. Toda vez que os irmãos vê isso, pode ter certeza, ali os irmãos estão relembrando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por quem? Por mim e por você que está vendo esse vídeo. Glória a Jesus. Nós não merecíamos nada, mas Deus quis descer, decidiu por um ato voluntário, glória a Jesus. Amém? Portanto, meus irmãos, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi expiatória, voluntária, vicária, propiciatória, sacrificial, substitutiva e redentora. Substitutiva e redentora. A morte de Jesus foi expiatória. O pecado foi expiado. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. A morte de Jesus também foi voluntária, por um ato espontâneo de amor. João capítulo 15, versículo 13. Está escrito assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus inimigos. Glória a Jesus. Uma morte voluntária. A morte de Jesus também foi vicária em favor de outras pessoas. Primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que está escrito, meus irmãos. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Glória a Jesus. Vou repetir para os irmãos entenderem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, nós, glória a Jesus, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A morte de Jesus foi vicária em favor de outras pessoas. Outras sou eu, você. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. A morte de Jesus também foi propiciatória. O pecado foi coberto. 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10.
olha o que está escrito. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Glória seja dada ao nome santo do Senhor para todos sempre. A morte de Jesus, meus irmãos, também foi, glória a Jesus, sacrificial, oferecido em holocaustos pelos nossos pecados. Vou ler apenas uma referência. Isaías 53, versículo 6 e versículo 7. Isaías 53, versículo 6 e 7. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. A morte de Jesus, meus irmãos, também foi substitutiva. Foi sacrificial, mas também foi substitutiva em lugar de miseráveis pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que está escrito, meus irmãos. Vou abrir aqui Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória seja dada ao nome santo do Senhor para todo sempre. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Jesus. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Tem um louvor, meus irmãos, que diz bem assim: como pode me amar, eu conhecendo os meus pecados, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, como é que pode Deus nos amar? Deus conhecendo a gente no íntimo, no oculto. Glória a Jesus. Ele lhe ama. Ele lhe conhece por dentro e por fora. E ele lhe ama. Como pode ele nos amar? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. A morte de Jesus também foi redentora. O preço foi pago pelo seu próprio sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim, Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sem derramamento de sangue, ninguém estaria aqui hoje. Se Deus não tivesse enviado seu único filho para morrer na cruz do Calvário, eu não estaria aqui hoje. Você não estaria hoje tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, meus irmãos, enviou o seu único filho para morrer por nós, pobres, miseráveis, pecadores. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi o suficiente para toda a humanidade. E você, meu irmão, que ainda não aceitou esse sacrifício, você que ainda não reconheceu esse sacrifício que ele fez por você, corre para os pés do Senhor enquanto é tempo. Glória a Jesus. Porque Deus morreu por você. Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Meu irmão, olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhoso. Uma coisa é eu morrer pela minha família. Uma coisa, meu irmão, é eu morrer pela minha casa, pela minha mãe. Louvado seja Deus. Uma coisa é morrer pelo meu filho, pela minha esposa. Outra coisa totalmente diferente que foge da nossa mentalidade é eu morrer por pessoas
que não gosta de mim. Imagine você, meu irmão. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus morreu por todos. Deus não morreu para alguns, não. Deus morreu por todos. Traficante, homossexual, prostituta, adúltero. Deus morreu por todos, todos, sem exceção. Deus morreu por todos. Vou repetir para você gravar isso. Deus morreu por todo mundo. Ninguém é melhor, ninguém é maior. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória é de Jesus Cristo. Se ele não tivesse vindo para cá, morrer na cruz do Calvário, derramado o seu sangue precioso, sangue real, eu e você não estaríamos aqui hoje. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você que ainda não reconheceu esse sacrifício, corre para os pés do Senhor quanto há tempo. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta riquíssima oportunidade, Senhor. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos merecedores, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por Senhor ter morrido naquela cruz do Calvário, Senhor. Sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores. Estamos aqui pela misericórdia, Jesus. Se não fosse o Senhor, ninguém estaria aqui hoje. Essa pessoa não estaria ouvindo a palavra hoje. Glória seja dada no nome santo do Senhor para todos sempre. Amém? Meus irmãos, aprove Deus. Próxima aula, estaremos vendo algo sobre a graça de Deus. Amém? Não perca em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e sua família no nome de Jesus.